You get in your car. Você entra lá no seu carro. And all of a sudden, e de repente esse pianinho te pega. Você canta naquela maior empolgação pra todo mundo da rua ouvir, mas tem um grande problema. Você não faz a menor ideia do que você acabou de cantar. Esse clássico é um ótimo exemplo disso, porque ela parece uma simples música romântica. Mas quando você entende a letra de verdade, você percebe que existe muito mais acontecendo ali. Depois de hoje, my friend, você nunca mais vai ouvir essa música da mesma forma. Ladies and gentlemen, boys and girls. Eu sou Matias Pires, professor de inglês há 30 anos e criador do método Emotional Learning, porque eu realmente acredito que aprender inglês faz muito mais sentido quando existe emoção envolvida. E hoje a gente vai aprender inglês com um clássico dos anos 80, The Promise, da banda When in Rome. Inclusive o nome dessa banda eu acho super interessante, When in Rome. Daquela expressão bem conhecida em inglês e em português também, que é When in Rome, do as the Romans do. Quando estiver em Roma, faça como os romanos. Que é aquela expressão que a gente usa quando a ideia é se adaptar aos costumes de um lugar. Falando em lugar, When in Rome surgiu na Inglaterra em 1987 e curiosamente ficou conhecido no mundo inteiro só por essa música, The Promise, que quer dizer a promessa. Ele não foi feito num estúdio cheio de equipamento, não. Foi criado num espaço que tinha no jardim da casa do pai de um dos integrantes, né? E o espaço era tão pequeno que alguns teclados ficavam presos na parede, pra caber tudo, pra todo mundo se locomover lá dentro. Mas foi dali que surgiu uma das músicas mais marcantes aí dos anos 80. E vamos direto pra letra, porque eu vou te falar, tem muita coisa aqui pra gente aprender. If you need a friend, se você precisar de um amigo. Tá vendo? Ele já tá se oferecendo aí. Eu sei o que você quer. Eu sei exatamente o que você quer, se oferecendo, né? Se precisar de um amigo, tamo aí. Uma construção muito comum em inglês, tá? If you need, se você precisar. Interessante também que friend em inglês não tem gênero, pode ser amigo e amiga. Inclusive, é uma coisa horrível. Se você tá escrevendo aqui, pra alguém, tô na casa de um amigo, I'm at a friend's house. Amigo ou amiga? Se a pessoa for ciumenta, meu amigo ou minha amiga, my friend. Don't look to a stranger. Não procure ajuda em um desconhecido. Olha que interessante essa formação. Look to someone. Look to a stranger. Aí você pode falar, não, teacher, tá errado aí. É look for. Sim, existe look for, que quer dizer procurar. I'm looking for you. Tô procurando por você. Agora, look to é buscar apoio, é recorrer a alguém. Se ligou no chaveco do cara, né? Se tá precisando de um amigo, se precisar, tamo aqui. Não precisa contar com outra pessoa, pode contar comigo. Uou! Que rapaz chavequeiro! You know in the end. Você sabe que no fim das contas, in the end, no final, no fim das contas, tá preparando a promessa aqui que vem na frase seguinte. The promise. É essa promessa que tu quer pegar a pessoa aí? Hein? No final o quê, meu amigo? Me fala aí. Eu já tô vendo esse cara tá aqui, só sharpening the knife. Afiando a faca. I'll always be there. Eu sempre estarei lá. Quando você be there for someone, você tá lá apoiando a pessoa. Olha a pronúncia também do I com will, essa contração. I'll always be there. Que eu vou sempre estar lá. Uau! Safadinho. And when you're in doubt. E quando você estiver em dúvida, when you are. É interessante ver isso em inglês, porque em português a gente fala quando você estiver. Ele fala quando você está em inglês. Mas o que ele quer dizer é quando você estiver. In doubt quer dizer em dúvida. Presta atenção no doubt. Esse B não é pronunciado. Você nunca vai falar doubt. Não, doubt. É como se acabasse no T, doubt. E presta atenção quando você vai usar doubt também. Porque muita gente, eu falo assim, centenas de alunos centenas ou milhares de alunos já falaram para mim, Teacher, I have a doubt. Teacher, eu tenho uma doubt, uma dúvida. E não é legal você falar isso para o seu professor, porque quando você fala que você tem uma doubt, é uma dúvida, é aquela coisa, meu Deus, ou pode dar a impressão de que você não acredita no seu professor.
Então, toda vez que você tiver uma dúvida em inglês, você fala que tem uma questão, que tem uma pergunta. Hey, teacher, I have a question. Nunca fale, teacher, I have a doubt. Você sabia disso, né? Se você não sabia, comece a usar agora com seu professor. E se você não sabia e está aprendendo aqui, você já é inscrito no canal, né? Você também curtiu o vídeo, já curtiu aí, já se inscreveu, já mandou para um amigo, já deu uma hypada daquelas boas. Manda aí, cara. Se você está curtindo aprender assim, imagina aquele teu amigo, aquela tua amiga que gosta também dessas músicas, desses embalos dos anos 80. Então, quando você estiver em dúvida, o quê? And when you're in danger. Mesma formação. E quando você estiver. And when you are. Só que ele faz uma contração. And when you're in danger. E quando você estiver in danger. Em perigo. Uau! Perigo é você, brother. Perigo não é... Opa! Tô sentindo essas promessas aí. Quem faz promessa é muito político, né? É político agora? Qual o teu número pra eu voltar lá? A promessa aqui fica bem mais forte, tá vendo? Ele não tá falando de apoio emocional só não, meu amigo. Então, quando essa pessoa estiver em perigo, o quê? Fala. Take a look all around. Take a look all around. Dá uma olhada ao seu redor, por todo o seu redor, all around. Que take a look quer dizer dá uma olhada all around por tudo aquilo que está em volta da pessoa. Olha ao seu redor. Eu sei quem vai estar lá. Você, obviamente. Você. You. And I'll be there. Não falei and I'll be there. Então, quando você der uma olhada ao seu redor, eu estarei lá. I will be there. Ou então I'll be there. Agora vai chegar aquele refrão que embalou os seus sábados, seus domingos, sim, quando adolescente. Se você tem a minha idade, com certeza, porque eu sou um pouco coroa, mas não tão coroa assim. Eu tô naquela fase que eu não sei se eu tô nos 30 ou tô nos 50. Sabe como é? Mas era isso embalava demais. Isso aí, rapaz, com uma tubaína ou então a suquita cheia de açúcar daquela época, Guaraná Brahma. Era a minha bebida de escolha, my drink of choice, Guaraná Brahma. Era doce, meu amigo, mas era doce. Era bom demais, eles pararam de fabricar. Vinha numa garrafa marrom, cara, com o nome Brahma. Aí eu achava legal porque eu ficava fingindo que tava tomando cerveja com os adultos. Porque tinha lá Brahma, tava tomando Brahma, mas era Guaraná Brahma. Todo mundo sabia, só eu que me enganava. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. Desculpe, eu só tô tentando encontrar as palavras certas para falar, para dizer. I'm sorry, but. Sinto muito, mas. I'm just thinking. Eu tô apenas pensando of the right words to say. Olha a pronúncia do OF, que só tem um F, é sempre of, como se fosse ovo. Um V, of the right words to say. Desculpa, mas eu estou apenas pensando, just thinking of the right words to say, das palavras certas para falar. O script tem que estar bom, né, meu velho? Pra chavecada dar resultado. O cara tá pedindo desculpas por estar tentando se expressar. Ele não sabe exatamente o que ele sente, mas eu sei o que ele quer. E aí você escuta, I promise, eu te prometo. I know they don't sound the way I planned them to be. Eu sei que elas não estão soando da forma como eu tinha planejado. Sound aqui não é exatamente som, é soar, é dar a impressão. I know they don't sound, que eu sei que elas não soam, elas não parecem. Não aparentam ser the way I planned them to be, a forma que eu planejei elas serem. Eu sei que as palavras não são exatamente o que eu quero falar, exatamente o que eu gostaria de te dizer. But if you wait around a while, mas se você esperar um pouco, olha essa expressão wait around, que é esperar por um tempo ou ficar por perto aguardando. É não ficar muito distante. Hey, wait around, fica por aqui, espera por aqui. Então, se você wait around, esperar aqui, a while quer dizer um pouco de tempo. I'll make you fall for me. Eita, eu vou fazer você cair por mim. Esse fall for é o mesmo que cair por alguém, que quer dizer se apaixonar. Isso é muito falado em inglês. Fall for someone é se apaixonar por alguém. Então, se você ficar por aqui e esperar um pouco,
eu vou fazer você se apaixonar por mim. Eita confiança, que ousadia desse rapaz. Tá sentindo? Ele é ousado. Eu prometo que eu vou fazer você se apaixonar por mim. Que fela. Esse cara é político, certeza, certeza. Político. I promise you I will. Eu prometo a você, I will, que eu vou. Uau. When your day is through. Quando o seu dia is through, que quer dizer que acabou, que terminou. Quando o seu dia terminar, quando o seu dia chegar ao fim. Ele está falando de um dia difícil, cansativo. And so is your temper. I love this part. Eu amo essa parte. E a sua paciência também. Ele está usando so aqui para dizer que também. Porque ele fala, quando o seu dia acabar, when your day is through, e aí ele usa o so, and so is your temper. E o seu temperamento também, que temper aqui não quer dizer exatamente temperamento, é mais paciência mesmo. Então, quando o seu dia acabar, e a sua paciência também. Recado importante, se quer saber mais sobre esse so, que tem o so do I, so am I, so is, como aqui, tem um vídeo aqui, ó, que eu preparei para você só sobre isso. Vai lá, porque vale muito a pena. Depois desse vídeo, claro, né? Depois você vai lá e assiste. Então, quando o seu dia acabar e a sua paciência também, you know what to do. Você sabe o que fazer. O quê? I'm gonna always be there. Gonna, contração de going to. I'm gonna always. Que eu sempre estarei there, lá. Esse gonna é muito comum. Se você aprende inglês há um tempo, você sabe, né? Going to, gonna. I'm gonna go, eu vou. I'm gonna see, eu vou ver. I'm gonna swim, eu vou nadar. Essas coisas. I'm gonna always be there. Que eu sempre estarei lá. Sometimes if I shout. Hey, mucho take it easy there, brother. Come on, faz isso não. Sometimes if I shout. Às vezes, sometimes if I shout. Se eu gritar. Você é doido agora? Vai ficar gritando nos lugares, é? Não, mas aqui não precisa ser um grito exatamente, mas pode ser falar alto. Então, às vezes, se eu falar alto. Que é isso, brother? Que é isso? Vai ganhar o povo no grito agora? Se gritar, você vai ficar no seu lugar, porque eu vou lhe colocar no seu lugar. Mas como eu falei, shout pode ser falar alto. Então ele admite aqui que de vez em quando ele acaba perdendo o controle falando alto. It's not what's intended. É como se ele falasse, não é essa a minha intenção. Porque intend não é entender, é um falso cognato. É ter a intenção de fazer alguma coisa. Intend é de intenção. Então, quando ele fala it's not what's intended, ele está falando não é o que eu pretendia. Não, que é isso, né, amigo? Não. Se você gritar, não era essa a sua intenção, né? Fez sem querer, querendo, como diria o Kiko do Chaves. Não, quem falava era o Chaves, né? É. E ele vai continuar dando desculpas por esse comportamento juvenil dele. E errático. These words just come out. Que essas palavras just simplesmente come out. Elas simplesmente acabam saindo. Uau, ele tá falando as coisas no impulso, sem pensar, obviamente. Aí você esculhamba a pessoa e depois fala, não, these words just come out. Essas palavras só saem. Né? Elas acabam saindo. With no cross to bear. Sem nenhum fardo para carregar. É isso que ele queria falar. Cross é o mesmo que cruz. E essa expressão é muito comum, cross to bear. É um fardo. A imagem ela vem da cruz carregada por Jesus, porque to bear é aguentar. Essa para mim é a melhor parte da música, é bem bonito isso. With no cross to bear. Sem cruz para carregar, para aguentar. É como se ele dissesse que aquelas palavras escapam sem que exista um ressentimento profundo, um peso escondido por trás delas. É como se ele não estivesse falando movido por mágoa ou algum fardo emocional. As palavras apenas saem no calor do momento, mas sem peso nenhum. Meu amigo, para quem tá ouvindo tem peso. Só isso que eu quero te falar. E aí mais na frente ele muda um pouquinho e joga uma second conditional. If I had to walk the world. E se eu tivesse que andar o mundo, que quer dizer andar pelo mundo,
I'd make you fall for me. Eu faria você se apaixonar por mim. Esse I'd é a contração de I would. I'd make, que eu faria você se apaixonar por mim. E aí, mais na frente, ele fala algumas coisas que tem um padrão parecido. Escuta só. Gotta tell ya. Tell you or tell ya. Got to. É o mesmo que have to, ter que fazer alguma coisa. Tenho que te falar, tell, dizer, falar. Gotta tell ya. Tenho que te dizer. Need to tell ya. Que quer dizer a mesma coisa. Eu tenho que te dizer. Preciso te dizer. Same thing. Só tá mudando as palavras, mas tá dizendo a mesma coisa. I've got to tell ya. Eu tenho que te falar. Gotta tell ya. I gotta tell ya. I've gotta tell ya. Tenho que te falar. Need to tell ya. Tenho que te falar. É tudo igual. Ele só tá mudando mesmo pra soar legal na música. Na boa, você tinha a mínima noção que essa música queria dizer isso? Você percebeu que esse cara aqui, ele basicamente, chavequeiro, que não tem nenhuma paciência, que fala alto com a pessoa, é um cara extremamente perigoso, minha gente. Perigosíssimo. E ele só quer que ela fique ali, que ela espere por ele, porque ele vai fazer ela se apaixonar por ele. É aquele tipo do cara que diz, não, cara, segura aí. Eu vou fazer você se apaixonar por mim. Sabe o que vai acontecer com você, meu amigo? Uma coisa que no Nordeste nós chamamos de gaia. Você vai levar um pá de cornos. Se essa pessoa ficar com você, é porque você tem alguma coisa a mais pra oferecer fora teu carinho aí que parece não existir, né? Você não me parece um cara tão amoroso, tão, legal assim. Mas também quando o cara é muito amoroso, pode ficar meloso e não é legal. Então tem que ser um meio termo, cara. Agora, ficar falando algo com a mulher, respeita as minas, cara. Oxê, tá pensando o quê? Você tinha noção dessa letra? Deixa aqui embaixo, porque às vezes a gente escuta até, fala inglês, mas nunca presta atenção na letra. O que você achou da música? E pra você, o que ela quer dizer pra você? Ela fez alguma trilha sonora aí na tua vida? Me fala também. Obviamente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dê um hype. Faça tudo isso para ajudar esse projeto que vem ajudando a milhares de pessoas aqui pelo YouTube. E como eu sempre falo, se você quer aprender inglês de verdade, de uma vez por todas, dá uma olhada no meu site e vai ser um prazer ser o último professor de inglês da sua vida. Você acredita? Porque eu sei que você consegue. Let's do it. Vamos nessa. Because you can do it. Porque você pode. Thank you so much for being here. Muito obrigado por estar aqui. A gente se vê numa próxima aula, ou quem sabe lá dentro do curso. And rock on!